Glória a Deus. Eu fui pego de surpresa, né? Mas nós estamos confiados que ninguém pega Deus de surpresa, né? Deus sabe todas as coisas e ninguém surpreende a Deus. Então, enquanto nós estamos nos esforçando para estarmos em verdadeira comunhão com Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Creio que Deus, Ele não está parado. O Senhor Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o Espírito Santo trabalhando através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus também está trabalhando através de sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui, meus irmãos, ler apenas um versículo. Não será propriamente uma pregação, uma destaque, né? Então, creio que vai ser bem rápido. 15 minutos, né? Tá bom? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Mensagem que o profeta de Deus pregou. Nós vamos destacar aqui, a partir do parágrafo 65. Deus está esperando pela hora de ver sua igreja chegar a esta posição, independente de denominação, independente de credo, cor, o que seja. Que sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. Porque um pouco ele disse: e o mundo não me verá mais, todavia vós me vereis. O mundo, os incrédulos, eles não verá mais o Senhor. Ele não vê, porque são cegos, estão na sua incredulidade. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: mas vós, os crentes genuínos, verdadeiros, vocês me verão. Pela fé nós vemos o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque eu vivo, disse o Senhor, vós também vivereis. Eu estarei convosco e em vós, até a consumação do século.
Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje, eternamente. Louvado seja Deus. Eu tenho contado com cristãos, diz o profeta, vezes, ele teve contato com cristão algumas vezes, que alegam ser homens santos, mulheres de Deus, eles têm vergonha de dar testemunho, têm vergonha de dizer amém. Coisa lamentável. Uma pessoa que se diz cristã ter vergonha de dar um amém, dar um glória a Deus, dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida, da transformação que Deus fez na sua vida. Nós não podemos nos envergonhar de Deus, das obras maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. Jamais. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que se alguém se envergonhar dele ou do seu nome diante desta geração pecaminosa, dessa geração adúltera, dessa geração abominável, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória. Nós não podemos nos envergonhar de um Deus que nos dá tudo o que precisamos e muito além daquilo que pedimos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que testificar, nós temos que dar testemunho deste Deus. Porque Satanás, através de seus instrumentos, nós observamos aí no mundo, eles não têm vergonha de ser aquilo que eles são. Eles se expõem mesmo e mostram de fato o que eles são. Pessoas depravadas, abomináveis, e eles não têm vergonha de ser aquilo da vida imunda, pecaminosa que eles vivem. Eles não têm vergonha. Eles têm orgulho de ser abominável, de ser imundos, de viver uma vida suja. E eles têm prazer de testificar das suas abominações. Como nós não podemos ser também como homens e mulheres que servimos um Deus que é santo, como podemos nós ter vergonha de dar um glória a Deus, de dar um amém de alma, de testificar deste Deus que opera milagres e maravilhas na nossa vida? Deus, ele fica triste quando se depara com crentes desta maneira. Você acha que Deus está contente com muitos crentes assim chamados? A gente, às vezes, ouve pessoas dizer: eu estou alegre com Jesus, eu estou contente com Jesus. Mas a questão é, e o Senhor Jesus Cristo, será que está contente conosco? Com muitos assim chamados cristãos, será que Deus está feliz? Será que Deus pode dar testemunho a respeito de muitos cristãos desta era? Esta era de Laodiceia. A era de Laodiceia é uma era abominável de muitos cristãos assim chamados, evangélicos, que está causando náusea no estômago de Deus, ao ponto que Deus fala através de sua palavra que ele está vomitado da sua boca. Deus está vomitando estes assim chamados crentes laodiceanos que são mornos. Eles não são quente nem frio. A palavra de Deus diz que eles são mornos.
uma era terrível. E hoje, ser evangélico virou moda. Virou moda. Mas ser cristão é diferente. Ser cristão é ser como Cristo. É viver como Cristo viveu. É atuar como Cristo atuou. É ser semelhante a Cristo, é ser semelhante aos cristãos das eras passadas. Então, Deus está esperando pela hora de ver a sua igreja chegar a esta posição. Numa posição que Deus pode se agradar de nós. Deus quer nós nesta posição, cada um de nós, para que assim Deus possa nos enriquecer mais de suas bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, ela é dada a um povo específico, não é para todos. Bênçãos materiais, financeiras e até física, Deus dá a todos aqueles que crêem. Mas bênçãos espirituais é só para a noiva do Senhor Jesus Cristo. O crescimento espiritual, as bênçãos espirituais, o amor, a fé, a paciência, a temperança, a piedade, a revelação de sua palavra, o amor divino é dado somente à noiva do Senhor Jesus Cristo. Os demais nunca chegarão a esta posição do amor divino, somente a noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque sem um amor divino, ninguém estará pronto para o arrebatamento. Somente através deste amor, que não é um amor humano, é o amor de Deus. Amor fraternal. Amor fraternal é de irmão para irmão. Muitos têm dificuldade até de obter o amor fraternal, que é de irmãos para irmãos. Porque este amor fraternal é necessário para que assim possamos chegar ao amor divino. Sem o amor fraternal, nós não chegaremos ao amor divino. Você sabe, o profeta pregou a mensagem, a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito é a mensagem que está falando do sinal. A mensagem, e esta mensagem, ela fala da nossa posição para estarmos prontos para o arrebatamento. Então, o profeta de Deus, ele diz: a princípio eu fui um crítico disso, quando vi o povo pentecostal dançando no Espírito. E pensei, que é isto? Deve ser um monte de coisas sem sentidos. Então, me pus a ler a Bíblia e verifiquei que quando dançando no Espírito, o diabo copiou isto e os pôs por aqui com um rock de road e coisas tais. Mas a dança verdadeira e genuína vem de Deus. O profeta de Deus diz. Exatamente. Sempre. Dança era vitória. Quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e os seus inimigos se afogaram no Mar Vermelho, aquele exército de Faraó se afogou quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e entrou no deserto. E o povo de Faraó, o seu exército, quis atravessar. E o mar se fechou e o exército de Faraó se afogou.
E o povo de Israel olhou para trás e viu eles todos se afogando. Eles não ficaram lamentando, não. Como tem um filme aí que o povo de Israel, eles fizeram um filme aí uns tempos atrás, esse filme aí é antigo. O povo de Israel chorando porque os seus inimigos se afogaram. Nada, eles cantaram, foi o cântico da vitória. Vai ficar chorando. O povo estava querendo matar eles, velho. Não é verdade? Então, tem coisas que você não pode ficar chorando. Se Deus libertou, muitas vezes Deus nos liberta de certas coisas e nós ficamos se lamentando. A gente tem que ter discernimento. Porque Deus não tem dó, irmão. Não. Deus tem misericórdia, não é dó. Você nunca, nas Escrituras, dizendo uma expressão que Deus tem dó. A não ser que inventaram uma nova tradução aí, né? Mas a versão original não é dó, é misericórdia. Deus tem misericórdia daqueles que querem a misericórdia. Se não quer a misericórdia, a consequência é juízo de Deus. Então, a misericórdia é extensiva a todos, mas ela tem que ser aceita, ela tem que ser valorizada, ela não pode ser zombada. A palavra de Deus diz que Deus não aceita ser zombado. Não, Deus não aceita ser zombado. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Vai colher. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus do Velho Testamento. A gente tem observado de pessoas que zombaram de Deus, pessoas famosas, e Deus derramou o seu juízo sobre essas pessoas. A gente tem testemunho, tem evidência de várias pessoas que zombaram de Deus, que criticaram de Deus e foram castigados com o juízo de Deus. Deus, Ele é um Deus que é cheio de amor, cheio de misericórdia, mas também é um Deus cheio de justiça. Deus é justo. Não existe amor sem justiça. A misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz que ela é de geração a geração sobre aqueles que o temem. Mas para aqueles que desprezam a misericórdia de Deus, um dia vai rejeitar pela última vez. Diz o profeta de Deus, e a Bíblia também nos dá testemunho disto. Que Deus possa nos advertir a cada dia e que nós possamos estar atentos a estas grandes verdades da sua palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória